E a nossa palavra hoje é a quarta vigília. Marcos 6, 45 ao 52. Logo a seguir, compeliu Jesus a seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhe era contrário, por volta da quarta vigília da noite, veio ter com eles, andando sobre o mar. E queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram: trata-se de um fantasma, e gritaram, pois todos ficaram aterrorizados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não havia compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Quando eu ando no natural, queridos, eu e você, quando eu ando no meu dia a dia, quando eu ando no meu natural, quando eu ando conforme o meu bolso e sobre aquilo que eu estou vendo, a única coisa que eu tenho é esperança. Eu consigo juntar um pouco de esperança olhando para o meu natural, olhando para a minha conta bancária, olhando pela minha condição. Porém, quando eu ando no sobrenatural, eu tenho resposta. Eu tenho uma oração comigo em particular. Sempre quando eu vou visitar alguém, sempre quando eu saio da igreja para alguma missão, eu tenho essa oração comigo. Senhor, eu não estou indo a passeio. Então, se eu vou cuidar de alguém, eu não estou indo lá para ouvir, não, eu vou lá para te ouvir. E você fica por 2 horas murmurando, por 3 horas contando o teu caso. Eu clamo ao Senhor, Senhor, me dá a resposta. Porque eu não estou lá para ficar lambendo feridas. Eu estou lá para levar a resposta. Que essa também seja a tua oração. Então, quando eu ando no natural, eu tenho esperança. Porém, quando eu ando no sobrenatural, eu tenho resposta. Deixa eu te falar, a resposta desse tempo mora na tua casa. Quando chegar lá, dá uma olhadinha no espelho e fala: essa é a resposta. Essa é a resposta. De repente, vem ele, Jesus, andando sobre as águas, como se ignorando todas as leis da natureza. É ou não é assim? Nesse momento, água, terra, não faz a menor diferença para ele. Caminhou sobre, tudo igual. Ele veio para socorrer seus discípulos. Ao mesmo tempo, imagina os discípulos pensando no pior. Sim ou não? Quando a situação bate, o vento bate. Pois já era a quarta vigília da noite e o vento era contrário. A quarta vigília nessa história representa o momento de você estar no seu limite. Eu já tive algumas vezes, eu creio que vocês também. Senhor, eu estou no meu limite. No limite do meu corpo cansado, da minha alma exausta. Meu desejo é vencer. Mas não consegue tirar força da onde? A força necessária. Como lidar com esse tal deles? Vá para o meio do lago. E eles foram. Estava ali remando. Quantas vezes eu e você, a gente se sente assim, remando contra o vento? Mas que eu não vejo, pai. 1 ano, 2 anos, 3 anos, será que ainda vai acontecer? Aquilo que o Senhor falou. Quando eu olho para a vida do pastor e às vezes ele desanima também. Entreguei o irmão agora. Às vezes ele fica. Sabe o que ele faz, queridos? Ele começa a ouvir todas as palavras que nós recebemos. E manda para mim as mesmas palavras. As mesmas palavras que recebemos. Mas eu e você somos iguais. A gente rema contra o vento. Ventos fortes, vento contrário.
E eles pareciam estar ali, remando e trabalhando em vão. Quantas vezes você tentou obedecer à vontade do Senhor com o seu melhor? Como Daniel falou, às vezes entreguei sem a menor vontade. Eu também, viu, Dani? Eu também, por obediência. Sem a menor vontade. Mas com o melhor da sua capacidade. E parece não estar avançando para lugar nenhum. Você sabe que Ele te chamou. Você sabe disso. Cada um de nós tem um propósito na vida. Você sabe por que Ele te chamou. Ainda assim, a adversidade vem ao meu e ao seu caminho. Bloqueando. Tentando impedir repetidamente. Eu já tentei tantas vezes. E o que fazer? Há uma solução para isso? É o que nós queremos é resposta. Tudo que eu falei até agora você já viveu, é isso aí mesmo, eu vivo isso aí mesmo. Eu estou tentando há um tempão, mas cadê a resposta? Busca o Senhor. Essa é a tua resposta de hoje. Busque ao Senhor durante a 4ª vigília da noite. Para que Ele possa tomar o seu remo, o remo do seu barco. Para que Ele venha tomar o nosso ministério e o nosso propósito de vida. Busque ao Senhor. Se Ele disser para fazer algo, você certamente não poderá fazê-lo. Que isso, pastor? Se foi Deus que mandou, posso fazer? Não pela tua própria força. Entenda isso. Nem eu, nem você. Mas foi Deus que mandou, mas não na minha própria força. Mesmo que gaste toda a minha energia, toda a minha sabedoria humana, a gente precisa da intervenção dele. A gente precisa da intervenção dele. Não, eu vou falar com A, com B, com C, com certeza a porta vai abrir. Deixa eu te falar. Você não precisa de A, B, C. Você precisa da intervenção do céu. Você precisa, eu preciso dessa intervenção. Há uma grande batalha que acontece, querido, durante a 4ª vigília da noite. Esse é o momento que a maioria das pessoas estão profundamente adormecida. E é o momento também que o inimigo tira vantagem da nossa fragilidade e ataca. A maioria dos pesadelos são nesse horário. Eu vou dar o horário daqui a pouco. Ocorre nesse momento, assim como a maioria dos crimes e suicídio. Também é nesse horário. Os ventos eram contrários. No caso dos discípulos, os ventos contrários, vento e espírito vem da mesma palavra hebraica, que quer dizer ruach. Ruach. Poderíamos dizer que os espíritos eram contra eles, contrários a eles. Outras palavras para contrário é a palavra adverso. Em hebraico, a palavra para adverso é stani, que significa satânico. Esse é adverso. O nome do nosso inimigo, o adverso, o diabo, Satanás, esse é o nosso adversário. Então poderemos parafrasear essa escritura da seguinte forma: vendo-os, esforçando-se nos remos, porque havia um espírito satânico lutando contra eles, por volta da 4ª vigília da noite. Toda vez que tentamos fazer a obra de Cristo, menor que seja, pastor, a partir de agora quem varre sou eu, quem limpa o banheiro sou eu, pode contar com uma oposição satânica. Pode contar com isso. O mínimo que for, quem vai acertar as cadeiras agora sou eu. Ou quem vai ser o mantenedor da casa agora fielmente sou eu. É no mesmo nível. Haverá adversidade, oposição feroz, que tentarão nos fazer desistir. Satanás levanta todo dia e fala, hoje ela desiste. Hoje ele desiste. Querida igreja do avivamento, acorda. Acorda, se liga aos céus. Se liga com Ele durante a 4ª vigília da noite e seja vitorioso em todas as vezes que você for buscar. Quando estamos acordados, quando estamos atentos e falando com Ele durante a 4ª vigília da noite, recebemos fé para viver o milagre. Somos capacitados a andar sobre as águas. É milagre, é algo maior, é algo a mais. Os discípulos não estavam avançando com um barco incrível. Ah, o barco era maravilhoso. Não.
Pedro avançou mais rápido andando sobre o mar. Não é o barco, é aquele que te chama, porque você vai viver aquilo que ninguém viveu. Mateus 14, 25. E na quarta vigília da noite, veio ter com eles, andando sobre o mar. Mateus 14, 28, 29. Pedro disse-lhe: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, saindo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus, andando sobre as águas. Talvez você tenha saído de casa e falado: só mais um domingo, só mais um culto, só uma palavra. Não é a tua igreja certa. Aqui nós queremos realmente andar sobre as águas. Nós queremos mergulhar e ver coisas maiores no nosso tempo. Todos os nossos planos para avançar no reino, todos. Todo planejamento, tudo que nós confiamos, todas as pessoas que nós confiamos, tudo isso são inúteis, queridos. É inútil. Nossos esforços podem ser inúteis, mesmo que sejamos profissionais na área. Estudamos, nos preparamos, uau, é assim que faz. Ninguém nos ensinou a curar câncer. Ninguém nos ensinou a levantar a perna, crescer. É Ele, é poder dEle, é pela vida dedicada a Ele. Precisamos de algo a mais para nos ajudar. Precisamos avançando de milagre em milagre, fora do comum, e essa é a minha oração. Essa é a minha oração. Pai, em nome de Jesus, nós precisamos andar sobre as águas no nosso tempo. No barco tem muita gente andando, queridos. O barco tem muita gente. E sobre o mar, quantos estão caminhando? O barco já tem muita gente. Não, pastor, eu estou aqui só para andar de barco, tranquilo, ali Não. E sobre o mar, quantos estão andando? Mas como poder obter essa fé para fazer algo extraordinário, que nunca foi feito antes? Nunca ninguém tinha andado assim antes. Você e eu. Nós devemos ouvir claramente, como Daniel hoje liberou o envelope. A gente precisa voltar a ouvir claramente. É possível ouvi-lo claramente durante a quarta vigília da noite. Provérbios 8, 17. Eu amo os que me amam, e aqueles que diligentemente me buscam, me encontrarão. Antes do amanhecer. Diga: antes do amanhecer. Agora diga com fé: antes do amanhecer. Em hebraico não se diz diligentemente ou cedo. Diz: aqueles que buscam antes do amanhecer. Antes do amanhecer. Então esse versículo realmente diz, Provérbio 8, 17. Eu amo aqueles que me amam, aqueles que buscam sabedoria. E aqueles que me procuram antes do amanhecer, quarta vigília da noite, me encontrarão. Tem uma chave aí. Pastora, não é para vir todo domingo só, não. Não. Tem mais. Tem muito mais que nós estamos deixando de viver. Porque estamos adormecidos. Estamos preocupados demais. Estamos ansiosos demais. Todos nós já experimentamos isso. E andar sobre as águas. E levantar antes do amanhecer. E quando o sol se colocar lá, já me encontrar aqui buscando ao Senhor. Quando você encontra sabedoria. E o resto virá. Sabe quando você sai de casa com sabedoria? Tudo ao teu redor, você é a resposta. Mudando os ventos de adversidade para ventos favoráveis. Essa é a nossa chave hoje. Provérbios 8, 34 a 35. Bem-aventurado o homem que me velando diariamente as minhas portas, esperando aos meus umbrais, porque aqueles que me encontra o quê? A vida, e obtém favor do Senhor. Oh, queridos,
Você não vai mais pela tua força, nem pela tua vontade, nem pelo seu achódromo, nem por quanto você é o. Não, não. O aqui é o Senhor, é só caminhar debaixo da sabedoria dele. Aquele que busca o Senhor, busca sabedoria. Antes do sol nascer, durante a 4ª vigília da noite, o encontrarão. Ele mudará os ventos da adversidade, queridos, que vem contra nós. As tempestades satânicas para um tempo de milagre. Os ventos de favor do Senhor irá soprar sobre nós. Observe que diz para fazer isso diariamente. Vou fazer amanhã, pastora. Segunda, terça, quarta, quinta. Faz isso. Começa a buscar o Senhor cedo. Não é o suficiente fazer isso uma vez. Uma vez. Ah, eu vi, é legal isso aí, vou fazer. Não. Ah, de vez em quando. Não. Diariamente. Para obter sua sabedoria, para obter o seu favor. Devemos fazer isso como uma disciplina espiritual. Para quem gosta de academia, que não me incluo, mas tem que ter disciplina, não tem? Não tem que tê-la? Tem que ter disciplina. E a sua disciplina espiritual, como anda? Como anda? O Senhor hoje está te chamando a uma disciplina espiritual. Para acomodar, em algum momento ali, virá aquela constância de 3 a 6 da manhã. Ih, agora pegou, pastor. De 3 a 6 da manhã, a 4ª vigília é de 3 a 6 da manhã. Que o Senhor te encontre. Que o Espírito Santo te acorde. Que você desperte como igreja, como filho que é. De 3 a 6 da manhã. Para você falar com Ele, para você ouvir Ele. Às vezes você pode estar completamente exausto e vão estar. Os primeiros dias, falar, ai, Genésio, chama Jesus de Genésio, eu estou com sono. E o relógio desperta. Até o dia que você vai descobrir que não consegue mais viver sem falar com Ele. Não consigo mais, Senhor. Não consigo mais. Peça a Ele graça para buscá-lo. Me dá a tua graça. Quando tudo que você gostaria de dormir, Ele atenderá o seu pedido, queridos. Se você estiver determinado a honrá-lo e a encontrá-lo. Esteja determinado nisso. Salmo 63, 6 a 7. Olha que palavra. Quando me lembro de ti no meu leito. Medito em ti nas vigílias da noite. Pois tu és a minha ajuda. E à sombra das tuas asas, canto de alegria. Igreja do Avivamento. Nós precisamos, todos nós, estar sobre a sombra das suas asas e se encher de alegria, mesmo mediante a tempestade, mesmo mediante os ventos contrários. Se encha de alegria. Por quê? Porque eu sinto a presença do meu Senhor, porque eu sei que eu estou guardada nele. Mateus 14, 23, 24. Depois de despedi-los, ele subiu sozinho a um monte para orar. Quando a noite chegou, ele estava lá sozinho, mas o barco já estava a uma distância considerável da terra. Quer dizer que ele colocou os discípulos para irem e subiu para orar. E ficou lá orando. Mas na versão do livro de Marcos diz que no momento em questão, nesse momento, eles estavam no meio do mar, mais ou menos 4 milhas da costa. E eu fui pesquisar isso, querida. As ondas batendo forte, porque o vento estava contrário a eles. Marcos acrescenta aqui outra observação bastante interessante. De que de alguma forma, no meio da noite, a uma grande distância, Jesus viu o que estava acontecendo. Seus discípulos estavam se esforçando para remar, a palavra diz isso. Usando de força ali, remando arduamente, lutando contra o vento. Olha Marcos 6, 47 a 49, olha o que diz. Quando chegou a noite, o barco estava no meio do lago.
E Jesus estava na terra sozinho. Ele viu que os discípulos estavam remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Um terço daqueles homens, queridos, eram pescadores profissionais. Eles entendiam daquele trabalho. Daniel já falou sobre isso hoje. Porque Jesus fez com que eles entrassem no barco, usando de força. Aqui a palavra diz que ele compeliu. Compelir é vai. Não é porque, olha, pode ser, vai. Vai. Não foram, ele entrou porque ele quis. Não, ele compeliu. Você vai. Vai sem vontade mesmo, mas vai. Mas deixa eu te falar uma coisa. Antes dessa passagem, a gente vê que esses homens podiam estar cansados. Eles já tinham servido alimento para 5.000 homens. Isso deve ter durado o dia inteiro. Você já serviu alguém na igreja? A gente não sai daqui cansado, com meia dúzia. Uau, nossa Deus. Ai, parecia que não parava. Nossa, e a sujeira agora para limpar? Meu Deus, fulano come demais. Nossa, achei que não ia dar comida para todo mundo. Não é assim? A gente servindo na igreja? Imagina servir 5.000, aquilo dura o dia inteiro. E taca servir gente. Isso cansa. Talvez ele tenha notado a tempestade. Nós estamos falando de homens profissionais, olhado assim, e falava assim, não, olha, hoje não está bom. Hoje não está bom para ir para o meio do mar. Tem lá, olha, tem uma tempestade que está vindo. Eles eram profissionais, mas o Senhor falou, agora, vai. Às vezes a vontade de Deus é nos levar dentro da tempestade. Será que o Senhor não levou em consideração nada disso? Deixou os homens irem sozinhos e foi orar? Mas às vezes a vontade do Senhor é nos levar para dentro da tempestade. O relato diz, quando chegou a tarde, a 4ª vigília da noite, deixa eu te falar uma coisa. A primeira vigília começa às 6 horas da tarde e dura até às 9 da noite. Então vai das 6 às 9. A segunda começa às 9 e termina meia-noite. A terceira começa à meia-noite e se fecha às 3 da manhã. E a quarta, que nós estamos tratando hoje, começa das 3 da manhã e termina até às 6 da manhã. É onde o Senhor encontra contigo. Esses homens tinham alimentado 5.000 pessoas. Levou o dia todo. Então, fazendo as contas lá na minha pesquisa, então vamos dizer que eles terminaram tudo isso à noite, por volta de 18, 19 horas. Os discípulos então foram despachados para o barco, vai! A multidão foi dispensada para casa, vai embora para casa. E Jesus começou a subir a montanha para encontrar um lugar para orar. A tempestade surge enquanto eles estão bem no meio do barco. Marcos 6,47, quando chegou a noite, o barco estava no meio do lago e Jesus estava na terra sozinho. Quanto tempo leva para remar da costa até o mar? 4 milhas. Da onde Jesus mandou até eles chegarem até o meio, 4 milhas. Coloca-se então o tempo máximo para chegar até aqueles homens, meia-noite. 22 horas, vamos dizer, eles saíram, chegaria à meia-noite, ou podemos dizer por volta de 11 horas, se Jesus tivesse, olha lá, olha a situação dele, se tivesse saído na hora. Meia-noite ele já estaria com os discípulos. 11 horas. Mas para confundir o nosso cabeção, o meu e o seu, que somos inteligentes da fé, porque Jesus esperou até a 4ª vigília da noite, depois das 3 da manhã, para chegar até aqueles homens, para responder às orações deles, para responder o desespero deles. Porque Jesus não foi até os discípulos imediatamente. Afinal, quem mandou, quem colocou eles lá? Certamente, esses discípulos estavam orando, porque quando bate o desespero, a primeira pessoa que a gente que vem à nossa mente é: Senhor, tem misericórdia de mim. Certamente Jesus sabia que eles estavam em plena tempestade. Aparentemente a demora de Jesus ir e chegar até o lugar foi intencional, queridos.
Foi intencional. Porque o Senhor frequentemente demora em responder às nossas orações. É a minha pergunta. Senhor, por que o Senhor demora a responder às nossas orações? Por mais afligidas que elas sejam. Por que da demora, Alain? Será que Ele não está vendo? Será que Ele não se lembra, Alain, que foi Ele que nos colocou? E o Senhor me respondeu a esse questionamento com a seguinte palavra. A pergunta foi: Senhor, por que o Senhor demora tanto a responder às nossas orações? E Ele me respondeu assim: Denise, Alain, Alati, Jairo, Mara, ainda sem resposta? Ainda não tiveram resposta? E eu disse: sim, Senhor. Sim, Senhor. Não tenho. Então Ele me disse o seguinte: não diga que vocês não têm resposta. Talvez sua parte ainda não esteja completamente feita. Não diga que vocês não têm resposta. Talvez a tua parte não está completamente feita. O trabalho começou com a sua primeira oração feita, quando você abriu a boca. Ali começou o trabalho. E Deus irá terminar o que começou. Embora possa se passar anos, por 15 anos, eu orei para ter Samuel. Não se desespere, querido. Sua glória você verá em algum momento, em algum lugar. A glória do Senhor virá. Aleluia. Foi esse o caso. Sabe o que acontece comigo e contigo? A gente não entende. Por que Ele não responde? Porque com os filhos, Ele não pula etapa. Nós aprendemos a passar por cada uma delas. Cada uma delas. É vento soprando? É vento soprando. O Senhor tinha uma lição que queria ensinar seus discípulos, mas eles não estavam prontos. Eles tinham abandonado a esperança, abandonado sua fé. A fé estava abalada. Imagina, está ventando na minha cara, e segura daqui, segura dali, não para a tempestade. O que dominava ali, o que domina a gente nessa hora é o medo, queridos. Quando eles viram algo vindo na sua direção, eles já tinham desistido da possibilidade de que Cristo salvaria. Como assim? Se fosse para vir, Ele já teria vindo. Se fosse para falar, Ele já teria falado. Se fosse para fazer, Ele já teria feito. O momento do socorro parece que está completamente errado. Que socorro é esse? Era para o Senhor ter vindo antes. Era tarde demais. Ele teria respondido antes. Certamente Ele não nos deixaria naquele lugar tão assustador, tão abandonados. Mas quem enviou os discípulos à tempestade? Foi o próprio Cristo, querido. Por isso, não se sinta abandonado quando as suas orações parecem não ter sido respondidas. Não se sintam abandonados. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Na oração do próprio Jesus, para o cálice do sofrimento fosse removido, a resposta foi não. A oração de Paulo para que, se possível, tire esse espinho da carne, que isso seja aliviado, a resposta foi não. Mas lembre da palavra deles. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Quando eu perdi meu filho, quando veio, todo mundo que me visitou daquele momento em diante, todo mundo com a mesma palavra que Paulo recebeu: a tua graça me basta. Por muito tempo eu não conseguia nem ouvir essa frase. Por muito tempo, porque todos que me visitaram, pastores, amigos, todos diziam a mesma coisa. Eu vim para cá orando e pedindo a Deus uma palavra para te dar, e a única palavra que Deus te deu, eu falei: ai não, lá vem de novo, a minha graça te basta. Parece pouco para mim, naquele dia. Rodrigo, parece muito pouco, como assim? Eu só queria mesmo, era o filho. Mas deixa eu te falar, a graça dele me bastou. E tem me suprido até hoje.
Orações não respondidas ou adiadas têm uma razão. E nós precisamos descobrir qual é essa razão. O que o Senhor quer me ensinar? Me ensina logo. Muda meu coração. Muda minha mente. Oh, Deus. Por vezes as nossas opções que nós damos ao Senhor é realiza hoje o meu desejo pessoal. Essa é a opção que nós damos ao Senhor. Faz a minha vontade, responda o meu modo, responda o meu tempo. Igreja do Avivamento, cresça. Não vai rolar. Não vai rolar. Mas olha quem eu sou pastora nessa cidade, olha o que o Senhor fez na minha vida. Não vai rolar, é no tempo dele, da maneira dele. E é o meu coração que submeta à vontade dele. Muitas vezes, você pode esperar que Jesus venha em seu socorro somente depois que todos os meios de resgate já tiveram se acabado. Acabou tudo, Ju. Acabou tudo. A quarta vigília representava, naquele momento, a desesperança, o desamparo de todos, que todos nós sentimos de tempo em tempo. Ah, eu senti isso uma vez, nunca mais eu vou sentir. Vai sim, enquanto você precisar aprender. Os discípulos no mar, destacados, devastados ali, devastados pela tempestade naquela noite, na quarta vigília, eles estavam exaustos, lutando em favor da vida, lutando para se manter vivo. Igreja do Avivamento, céu de brigadeiro, algodão doce, é só na imaginação infantilizada do crente infantil. Não existe. Se você caminha com Cristo, precisamos estar aptos para as tempestades da vida. Aptos para a tempestade da vida. Pastora, como é que eu venço isso? Na madrugada buscando. Porque de manhã, quando você sair de casa, quando o vento bater, você está preparado por Cristo a enfrentá-lo. Não está na tua força. Ah, mas eu não tenho força. Quem disse que é na tua força? Busca o Senhor na madrugada. Porque é nela que Ele vem. Deixa o ursinho puff, deixa para Ele o céu de brigadeiro, o algodão doce. Não é por crente. Não é por crente. A quarta vigília é para os maduros da fé. Porque sabe que o próprio Cristo os leva até o mar, mas é lá que Ele vai aparecer para mim e para a sua vida. É nesse momento que Ele vai aparecer. É nesse momento. E sabe o que a palavra diz? Que Ele iria passar à frente. Olha que interessante. Ele ia passar à frente. Mas aí eles começaram a gritar, Rodrigo, é fantasma! Calma, sou eu. Sou eu. Eles estavam fisicamente exaustos. Eles lutaram contra a tempestade por mais ou menos 6 horas. Suas orações estavam esgotadas. Certamente eles oravam fervorosamente durante toda essa provação. Suas expectativas estavam esgotadas. Certamente eles esperavam a resposta mais rápido à sua urgência, como eu e você. A esperança deles estava esgotada. Se Cristo tivesse vindo antes, Ele já teria chegado. Então, se Ele olha pela distância, já era para Ele estar aqui. Quando Cristo finalmente aparece, eles pensaram que era um fantasma, uma alucinação. Mas quem caminha com Ele, sabe que Ele vai chegar. E não é fantasma não, Alan. Aquele que te toca na madrugada, aquele que te levanta. Você fala, Senhor, eu dormi ontem, mas nada estava dando certo. Ô Senhor, eu dormi ontem com um veredito, mas hoje eu acordo com uma nova disposição. Não foi fantasma que te visitou, não. Foi Ele. Porque o Senhor não comete erros. Naquele dia em que Jesus alimentou uma multidão de 5.000 com apenas 5 pães e 2 peixinhos,
O povo ficou tão entusiasmado e eufórico. Naquele dia, o povo quis fazer dele rei. Naquele dia, oh que maravilha, nós vamos ter pão todo dia agora. Mas Jesus, vendo isso, retirou-se sozinho para o monte, porque ainda não era tempo. Não era tempo. Antes de subir a montanha, porém, ele obrigou os discípulos a entrar no barco para ir para o outro lado. No final das contas, não parecia ter sido uma boa ideia, sim ou não? Não parecia ser uma boa ideia. O mar estava agitado e soprava ventos fortes. Contudo, o Senhor nunca comete erros. Você pode dizer isso a você mesmo? O meu Deus não comete erros. Há uma razão por trás de cada ação dele. Há uma razão. Da colina onde ele estava orando, ele os viu. Ele nunca tirou os olhos da gente. Não colocou você no barco e falou, Rodrigo, agora se vira. Se vira aí. Não. Ele viu a dificuldade que eles estavam enfrentando e orou por eles também. O Senhor estava ali orando. Já era a segunda vez que os discípulos obedeceram o Mestre apenas para se encontrarem em águas ruins. Só que na primeira vez, ele estava no meio, ele estava no barco, só que dormindo. Mas ele estava no barco. E a segunda vez, nem no barco ele está. Nem no barco ele está. E eles, como da primeira vez, estavam prestes, mesmo sem saber, a serem testemunhas vivas da glória de Deus novamente. Jesus sempre nos vê, querido, em qualquer tempestade, provação, dificuldade que enfrentamos, e sempre vem ao nosso encontro, a quarta vigília da noite. Jesus foi ao encontro deles, caminhando sobre o mar. A quarta vigília significa quase o amanhecer. Quase amanhecendo. Por isso, nós presumimos que os discípulos passaram a noite inteira lutando contra ventos contrários. Mesmo quando parece que ele vai demorar a vir em nosso auxílio. Parece. Está dando tudo errado, está ventando demais aqui, eu não consigo, eu estou lutando. Ele ainda estará cuidando de nós e sempre virá na hora certa. Não duvide disso. O meu Deus vai chegar na hora certa e vai me surpreender. Aleluia! E a forma como isso acontece, certamente será incomum, certamente imprevisível. Aquela noite, ele veio andando sobre o mar. Isso também foi um sinal extraordinário do poder infinito do nosso Senhor. E disse aos seus discípulos o que ele está nos dizendo também na manhã de hoje. Igreja do Avivamento, coragem. Coragem. Eu estou aqui. Não tenha medo. Você pode ficar de pé para receber essa palavra? Aleluia. Espírito Santo de Deus, mais do que uma palavra, mais do que palavra liberada, são sementes sobre a vida daquele que está nos assistindo e sobre a tua igreja nessa manhã. Igreja, coragem! Igreja, coragem! Estou aqui, não tenham medo. Igreja, coragem! Eu estou aqui, não tenham medo. Aleluia! Começa a orar ao Senhor agora. Muda meu coração, muda minha mente, muda minha visão. Ah, Senhor, eu tomo dessa palavra, eu tomo dessa coragem sobre a minha vida, eu tomo do novo, do renovo sobre a minha vida. Eu sei que o Senhor é presente sobre ela. Ah, Senhor, em nome de Jesus, arranca todo medo, em nome de Jesus. Queridos, para a gente terminar essa manhã, eu quero terminar o culto de hoje contando uma história a você. Conta a história de um homem chamado Sávio, que se estabeleceu no deserto com a tua família. Ele pegou toda a família e levou para morar no deserto. Uma noite, uma forte tempestade no deserto atingiu com chuva, granizo e ventos fortes. Ao amanhecer, temendo que poderia encontrar, Sávio saiu para avaliar a tua perda.
foi devastador. As pedras que caíram, derrubaram, furaram a casa, o jardim acabou. O galinheiro era uma pilha de entulho e havia galinhas mortas espalhadas por todo lado. Destruição e devastação estavam por toda parte. Enquanto estava atordoado, avaliando a bagunça e pensando sobre o futuro. O que eu vou fazer agora? Sabe, ouviu uma agitação bem debaixo ali dos escombros, que antes era o galinheiro. Um galo estava saindo de lá. Estava encharcado, ensanguentado, e a maioria das suas penas já tinham sido levadas pelo vento. Mas quando o sol surgiu do Oriente, algo agitou em seu DNA. A dor, o sangue, os hematomas, a devastação não o controlaram mais. Ele subiu com dificuldade até chegar à mais alta tábua, à mais alta pilha. Bateu suas asas, cheia de ossos, esticou o peito e cantou orgulhosamente, anunciando um novo dia. Por quê? Por quê? Você pode estar se perguntando. Era a sua natureza, querido, ligada ao seu DNA. Desperta o mundo e anuncia um novo dia. E nenhuma quantidade de devastação poderia superar a sua natureza. Lembre-se de quem é o teu Pai. Você é a imagem e semelhança dele. E assim será que a tempestade perde hoje todo o controle que destruiu a tua vida, que te trouxe tristeza ao teu coração. Como perde? Só por você lembrar de quem você é filho, de quem você tem o DNA, de quem você tem a semelhança. Nosso DNA é de criar raízes, família e não aventuras. Não importa o que você esteja passando, igreja, o tempo que está lutando, a quarta vigília chegou e com ela o sol da justiça. Obrigada, Pai. Obrigada pela aliança que o Senhor tem conosco. Ensina-nos a caminhar também em aliança, um para com o outro, Pai. Aliança com a tua casa, aliança em ouvir o Senhor nesse tempo. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo o teu povo para vencer. Eu abençoo o teu povo, Espírito Santo de Deus. Eles saem daqui, mas na quarta vigília, eles serão despertados a ouvir o Senhor, a ser dirigidos pelo Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe você, o Senhor abençoe a tua casa, em nome de Jesus.